Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, bom dia. Olá. Alô? É a primeira vez que tenho aqui duas pessoas à minha frente em vez de uma. Um casal. Quem são vocês? Sou o Rui. Eu sou a Joana. Ok. Eu tenho que fazer aqui este parênteses que é, Joana, foste tu que me contactaste, foste tu que me mandaste mensagens, porque és uma espectadora do podcast, que eu tenho que agradecer desde já. E que, ou seja, tu na altura quando mandaste mensagem, tu ouvias o podcast porque tu és psicóloga, ou seja, e ouvias muito para, como base de trabalho. Sim, não é? também. Aliás, eu quando te mandei a mensagem até dei 3 razões pelas quais gostava tanto do podcast. Ok. Sendo que a primeira era exatamente essa, porque sou psicóloga e é sempre interessante para mim ouvir histórias de pessoas com este tipo de ansiedade. Ok. Depois, um bocado aqui por causa do Rui. Exatamente, porque isto é incrível. Vocês são um casal e tu és psicóloga e tu és um rapaz ansioso. Sim. Exatamente. Ok. Então foi muito interessante e até lhe mandei logo para ele ouvir. Ah. E a terceira é porque eu também tenho ansiedade, embora um bocado diferente, não tanto de ataques de pânico. Sim. Ok. Mas, por exemplo, tenho a certeza que neste momento eu estou mais ansiosa que o Rui. Ok. Então vamos escrutinar isto. Como é que está neste momento a vossa fase de ansiedade? Neste momento, Neste momento. estou calmo. Eu não estou nada calma. Ok. Vocês conheceram-se em Aveiro, não é? Sim, na universidade. E são, ou seja, tu, Rui, és de onde? És Sou de Gaia. de Gaia e tu, Joana? Figueira da Foz. Da Figueira da Foz, muito bem. E conheceram-se na faculdade? Foi? Sim. Sim. Ok. Mas ambos estudam psicologia? Ou Não, estudam- não. Eu estudei engenharia mecânica, não trabalho na área. Amigos de amigos. Ok. Basicamente Fixe. foi assim. Muito fixe. Porque Ok. Aveiro, a Universidade de Aveiro tem um campus muito bonito e os departamentos estão ali perto uns dos outros. Ah, não é? é isolado, É. é tudo no mesmo sítio. Ok. É bom para conhecer pessoas de outras áreas. Epá, eu normalmente eu costumo fazer uma linha de perguntas que há de ser mais ou menos a mesma, mas eu tenho muita curiosidade de ver-vos enquanto casal, porque como é que vocês lidam com o outro sabendo que tu, Rui, és uma Eu pessoa... acho que sou mais psicólogo para É? ela A sério? do que ela. Ok. A mim, Nesta fase também acho que sim. Ok, podemos dar contexto. Quando nós nos conhecemos, o Rui estava... medicado. Sim, estava em tratamento, já estava... Não estava em crise, vamos dizer assim. Sim. Mas se calhar queres falar-te um bocadinho sobre isso, não sei. Não, explique. Ele já tinha passado por aquela fase de imensos ataques de pânico. Sim. Foi à médica de família, acho eu. Sim. Foi medicado e eu conheci-o numa fase Eu, em que ele... nessa altura, nunca tinha tido contato com psicólogos. Exato. Ok. Foi só medicação. Exatamente. Eu conheci-o numa fase em que ele estava controlado por causa da medicação e também porque mudou bastante o estilo de vida dele. Sim. Ok. Eu era um bocado bêbado, digamos assim. A sério? Ok. Não era bêbado, era o típico universitário. O que típico universitário. Claro, É. claro. Sim. Não era Todos- doença. Todos passámos por isso. Todos passámos por isso. Mas, ou seja, como é que isso começou, Rui? Eu acho que o meu primeiro ataque de pânico, eu não soube que era um ataque de pânico. Claro. Como é o normal. É o normal, não é? É normal, mas eu nem Você sabe sequer... que vai morrer. Sim, eu tinha a certeza. Eu na altura, depois passou muito tempo até ter outro ataque de pânico. Eu estava no Superboc. E foi num festival? Foi no festival. Eu Ok. acho que tinha fumado qualquer coisa. Sim. E depois comecei a ser altamente observador em relação ao meu corpo. Estava a medir a minha pulsação e, como é normal quando fumas qualquer coisa, Sim. começa a acelerar. E comecei a dizer que ia morrer. Pronto, e um amigo meu disse para ele me acalmar. Eu queria muito ir ao posto médico. E o que ele fez foi: é ali o posto médico. E eu ia atrás dele.
mas não era ali, ele sabia. Depois andávamos ali à volta e até eu me acalmar. Depois ele queria me dar um Benuron só para fazer efeito placebo e eu não aceitei. Pronto, e foi isto. Ok. E depois passou muito tempo até eu ter outro ataque de pânico. Eu estava já em Aveiro, acordei com um espasmo no peito e eu pensava que estava a morrer. Depois mais tarde vinha a saber que era um espasmo esofágico. Mas eu aí pedi para chamarem a ambulância ao meu colega de casa, estava completamente... Tinha a certeza que ia morrer. Depois acalmei-me, porque a ansiedade tem picos, não é? Tens um pico muito alto, depois acalma, e depois ele não chamou nada. E depois tive isso em Aveiro, depois fui para casa e a minha mãe assistiu a isso também. Eu estava completamente... era ataque de pânico atrás de ataque de pânico. Constantemente? Sim, nesse dia. Não Não conseguia entrar num comboio sem ter um ataque de pânico depois. E a minha mãe levou-me à médica de família e comecei a ter os Victais comigo e tomar antidepressivo. Mas imagina, tu chegaste a ir a acompanhamento psiquiátrico? Não. Agora sim, mas na altura não. Foi só a médica de família. E a médica de família receitou-te logo antidepressivo, ansiolítico? Xanax. Logo. E na altura eu estava... Eu não me arrependo... Eu não sou anti-medicação. Não, eu também não. Eu só acho estranho uma médica de família... ou seja, que te receita um antidepressivo é normal. Pronto, que te receita um antidepressivo, desculpa. Um ansiolítico. Numa de fazer o efeito e de cortar ali. Crise, eu estava em crise, ela conseguiu ver isso. Eu, na altura também, como a maior parte das pessoas que eu ouvi, pelo menos que eu ouvi, foram fazer os exames todos, porque eu achava que eu tinha alguma coisa no coração, porque eu tinha aqueles espasmos, e foi isso que eu disse à médica. Foi aí que ela me explicou que eu tive um ataque de pânico, eu não sabia. E fiz os testes todos, ela, pronto, está tudo bem, tu tens perturbação do pânico, e foi aí que eu fui medicado. A minha reação foi exatamente essa também, quando ouvi esta história a primeira vez. Foi como é que uma médica de família faz isso tudo, medica dessa maneira, porque basicamente foi o trabalho de um psiquiatra, algo que nós esperaríamos de um psiquiatra. E depois o Rui disse-me também que ela também fez um bocadinho aqui psicoeducação para ele ir à psicoterapia. Ele é que na altura Sim, eu ignorei. Escolheu não ir. Ok. Porque os ansiolíticos, pronto, fizeram efeito na hora. Eu tive porque o tratamento, pelo que eu li, o tratamento é tu estares um longo período de tempo sem ataques de pânico. E os ansiolíticos, ajudam, os antidepressivos ajudam. E eu realmente não. E fui depois viver para Aveiro sozinho e com medicação. Ok, desculpa. Ou seja, este período, isto aconteceu antes de ir para a faculdade? Não, eu estava na faculdade. Estavas na faculdade, ok. Isso aconteceu-me na faculdade. E depois está bem. Para ver, sim, tu tinhas dito que estavas com um amigo teu na faculdade, da faculdade no Superboc e começou. Sim. Okay. E depois nós começámos a falar mais, ele já estava em tratamento, portanto ele já estava bastante controlado. Ele contou-me logo o que é que tinha perturbação de pânico, mas eu nunca tinha visto o Rui ansioso nessa altura. E na altura depois eu estava em Erasmus, em Madrid, e depois voltei para Aveiro e por volta de janeiro coincidiu com quando ele fazer o desmame. Exatamente, fazer o desmame da medicação. E depois aí é que a coisa voltou a complicar para ele. Isto tudo médica de família. Sim. Este tempo todo. E diz-me uma coisa, tu estavas... Qual é que era a dosagem da medicação? Paxetil, que era um antidepressivo. Não sei qual é, tu sabes? A dosagem que tomavas, não sei. Não, mas o nome da... Paxetil? Sim. Não sei se é paroxetina, não sei. É capaz de ser, não sei. E fazias quantas vezes por dia? Era uma vez por dia. Não era uma dosagem muito alta, 2 talvez. 2 miligramas. 2 miligramas. E tu, imagina, tu sentias-te bem, ou seja, estavas tranquilo? Sim. Com... Estava. Eu tomava Xanax XR também, que é aquele de... longa duração. Libertação prolongada. Ok. E esse era 1 miligrama. Ok. Isso era uma maravilha para mim. Estava tranquilo. E estavas sempre tranquilo, não tinhas problema nenhum. Okay. Nem era um zombie, nem nada. E não precisavas dos Victans? Não precisava de Victan. Pois, ou seja, o Victan era só num caso SOS. Caso SOS. Okay. Eu estava tranquilo.
Ok, até que Tive de fazer o desmame. começaste a fazer o desmame e o que aconteceu aí? Voltaram os pensamentos ruminantes. E imagina, foi num... Eu imagino porque tu estiveste a tomar a medicação durante quanto tempo? Desde que ela te passou, desde que ela te receitou 7 até... meses. 7 meses? Sim. Ok. Porque o meu caso, a minha ansiedade é muito hipocondria. Ok. Não é muito social. Não? Não. Exato. É eu estar... Eu começo a ser hipocondríaco. Começo a ver coisas no meu corpo e ser obcecado. Uma mancha, um maltinho. Eu acho que estou a morrer disso. Ok. Agora não tanto, mas na altura. Eu nem tenho noção, mas eu passava o dia todo a ruminar no meu corpo. Ok. E imagina, depois disso, ou seja, assim que tu começaste a fazer o desmame, o ataque de pânico, ou os ataques de pânico voltaram durante o desmame ou já depois de teres mesmo Sim, concluído? depois. O desmame foi tranquilo. O problema foi depois. E voltou assim do nada? Uh, Ou melhor, começaste a sentir Comecei reações a no teu ver, corpo sim. ou foi Comecei a estar mais atento ao meu corpo, outra vez? a pensar muito sobre isso. E depois comecei a ter que... Eu e a Joana não vivíamos juntos, ela estava numa casa, sei lá, a 100 metros da minha. Eu comecei a ligar-lhe durante a noite. Yeah. Ok. E depois vinha ter comigo, ou ia ter com ele. Depois começámos a estar mais tempo juntos, até por causa disso também, porque ele passou um bocado mal nessa fase. Ok. E era mais durante a noite. Sim, eu não gosto muito de ver o sol a cair. A sério? Yeah. Ok. Faz-me... Durante a noite Começo é a que ficar mais começava- ansioso, não sei. Mas a noite deixa-te dar-te Sim, preocupação? o período inicial da noite A sério? Ok. dá-me e depois fico bem. Depois ficas bem. Ok. Então e tu aqui, Joana, tu aqui tiveste um papel fundamental. Não diria fundamental, mas nesta fase em que ele fez o desmame, em que os ataques voltaram, o meu papel foi simplesmente este: vais para o psicólogo. Não, isso é bom. Isso é bom. Porque é um bocado difícil para mim diferenciar o papel psicóloga namorada, neste caso, não é? Claro, Nós claro. nunca conseguimos ser, nem dos nossos amigos conseguimos ser psicólogos deles, nem é suposto, não é? Quanto mais do... Eles ficam um bocado irritadas se eu disser, oh, Joana, para de... Tens que ser melhor do que isso, às vezes. Porque Ela fica uma das passada. coisas fundamentais para uma pessoa conseguir exercer psicologia com um cliente ou com um paciente é precisamente ser objetiva e neutra. E eu, em relação aos meus amigos e ao Rui, nunca vou conseguir ser objetiva nem neutra, porque eu vou estar sempre a pensar nas minhas preocupações relativas àquela pessoa. Claro. Portanto, eu sabia que do papel em que eu estava não ia conseguir ajudá-la nesse ponto, mas sabia que ele precisava de ajuda psicoterapêutica e não só da medicação, porque o que é que falhou nisto tudo? Foi ele ficar sem sintomas durante os tais 6, 7 meses em que esteve a tomar medicação, mas não trabalhou competências dele para lidar com a ansiedade que, quando a medicação acabou, voltou. Exatamente. E ele não sabia o que é que havia de fazer com a ansiedade. Inicialmente, ainda antes de ele ir à psicóloga, tentei ajudá-lo com aquelas coisas básicas da respiração e tudo Sim, mais, uma coisa que eu não sabia e ajudou-me e Por ainda aí- hoje me ajuda imenso. mas não estava a ser suficiente. E então, lá na Universidade de Aveiro, e acho que em todas as universidades há os gabinetes de psicologia, e eu, pronto, como era lá do departamento, mandei um mail à psicóloga que eu conhecia e pronto, ele começou a ser acompanhado lá. Não com a periodicidade que devia, mas pronto, foi melhor que nada. Porque Mas- há muita gente mesmo. A sério? É, E cada vez mais? Sim. há muita gente E lá mais assim, cedo. acompanhada, é verdade, por Ok. acaso. Pronto, mas isso é bom. Sim, sim, Ao sim. menos que sejam Sim, sim. acompanhados Há lá. poucos psicólogos. Sim, também são poucos psicólogos, é verdade, portanto também é um bocado esse o problema. Ok. Eles têm sempre as agendas cheias, mas pronto, é bom sinal ainda assim. Sim, é muito bom. Ok. Portanto, e tu, entretanto, a dada altura, começaste a ser acompanhado e foste sentindo melhorias? Como é que foi esse processo? Sim. A respiração e outras técnicas de fazer exercício físico Exato. também me ajudou imenso. Mas a coisa não ficou completamente resolvida. Eu não consigo explicar bem Não, claro. porquê, mas... E diz-me uma coisa, tu depois, a dada altura, voltaste ou pensaste em voltar a tomar a medicação? Sim.
em períodos De crise, mais, não é? sim, de crise, mais ansiedade, Pois. de mudar de ambiente, sei lá, bastava para mim ir dormir a outro sítio, ir dormir fora da minha cidade, A que é sério? Gaia, eu ter que ir à Figueira, por exemplo, Uhum. que agora não tenho problema nenhum com isso. Mas Na ou vir altura. aqui a Lisboa, porque as zonas depois veio para cá estudar. Ok. Ah, sair do meu ambiente dava-me ansiedade. Porque eu moro à beira de um hospital, percebes? Curiosamente. Ok. É aquele sentimento de se sentires alguma coisa, tu ali estás a 2 passos, não é? Então. Yeah. Eu moro à beira de um hospital, isso para mim foi sempre consciente. Eu estar perto de um hospital dava-me segurança. Ok. E sair dali, pronto, eu não tinha hospital. Nunca Pois. precisei de ir. Sim, já percebi, ou seja, se acontecesse só uma coisa era tipo numa de. Tu já tiveste que ir ao hospital assim com uma crise de ansiedade? Já, fui várias vezes. Fui várias vezes ao hospital e chegou a acontecer uma em que eu estava a trabalhar em casa, estava a editar e eu na altura, eu sempre tive um problema que era, desde miúdo, eu comia muito rápido. É comum. E às vezes tenho tendência em, quando não penso nisso, começo a comer e começo a comer muito rápido. E houve uma altura em que eu estava em casa dos meus avós, estava a editar e epá, tinha a comida bem rápida e fui trabalhar, mas estava ok. Epá, estive ali durante, sei lá, 1h30 a editar. Entretanto, levantei-me para ir fumar um cigarro, pá, e de repente, a meio do cigarro, começo a sentir os sintomas todos de ataque de pânico, a sentir tipo de respiração, não estava a conseguir respirar, sentia a barriga super inchada e pesada e tipo, parece que o ar não vinha até cá abaixo. Eu pensei, o que é que se passa, o que é que se passa, o que é que se passa? Entretanto, nisto, começam a vir os sintomas, eu começo a pensar sobre isto, eu começo a dizer, pá, pronto, eu vou morrer, é aqui, eu vou ficar aqui. Eu digo, não, eu não vou ficar aqui. Liguei para o 112. Na altura tinha praticamente começado a namorar com a Ana e liguei-lhe para ela vir lá à casa, mais uma amiga minha. Dizer as últimas palavras. Não, era tipo me ajuda de Claro. eu estou a morrer, eu não sei o que é que se passa comigo, eu estou a ter eu acho, não sei, tipo, o coração está a disparar, porque eu na altura não sabia. Yeah. Só tinha medo daqueles sintomas, porque não queria morrer. E então era tipo, pá, por favor, vem quando puderes. E então eu liguei ao 112, o 112 veio, eu falei com a senhora do 112 e disse, olha, eu estou a morrer, eu não sei o que é que se passa comigo, mas eu não me sinto nada bem, pronto, aquelas coisas normais. E ela só me disse, olha, eu estava cheio de tonturas, depois comecei com imensas tonturas em que eu andava e via mesmo tipo... Pá, não tinha percepção, estás a ver, ou seja, achava que ia desmaiar a qualquer momento, e então o senhor só me disse, olha, deixa a porta da sua casa aberta e sente-se no sofá. Está bem. Pronto, fiz isso, sentei-me no sofá, pá, tipo, coração a mil, e eu tipo, eu olhava, fixava um ponto e as tonturas iam parando, não é? Porque eu acabava por fixar um ponto e a cena ia abrandando, até que chegaram os bombeiros, não, os rapazes do INEM. Pá, e olharam para mim e pensaram, pronto, ok, então diga lá o que é que se sente. Então, sinto-me isto, tal coisa, acho que vou morrer, estou imensas tonturas, não sei o quê. Ok, sim senhor. Começaram a medir a pulsação, começaram a medir a glicémia, começaram a medir a temperatura do corpo, o batimento cardíaco, viram tudo. Estava tudo ok. Eu disse, olha, pá, e eu dizer, pá, mas eu vou morrer, você não está a perceber, eu vou morrer, eu não me sinto bem, olha, mas você não tem nada, você está bem, não tem, a glicemia está boa, você está... Ele perguntou, você comeu há muito tempo? Já comi para aí há 1h30. Pronto, ok, a glicemia está boa, o batimento cardíaco está normal. Como é que o batimento cardíaco está normal? Pá, estava tipo normal, não, ou seja, não estava muito alto, estás a ver? Exato. A tensão não estava alta. E ele disse, pronto, olha, você não tem nada, se quiser vir ao hospital, Vassourinho. pode vir connosco, ou então
Se não, pronto, olha, se Tá não bom. quiser, exato, diga-me o que é que você agora quer fazer. Entretanto, elas chegaram e não sei o quê, estiveram ali comigo, a Ana e essa amiga minha, estiveram ali comigo, e depois eu disse, olha, então vamos fazer assim, eu vou ficar aqui um bocado, se me sentir pior, elas depois levam-me ao hospital, mas agradeço imenso e não sei o quê. Porque depois comecei-me a sentir tipo Claro. bué de Yeah. mal, porque Claro. pensei assim, então quer dizer, há pessoas a morrer, literalmente, a precisar de ajuda e eu estou bem, e acabei de chamar o INEM e podia se calhar outra pessoa ter, e comecei-me a sentir bem da mal comigo próprio e com vergonha de mim próprio. Pensei, o que é que eu estou a fazer? O que é isto? Pronto, entretanto, depois na conversa com elas, os efeitos, os sintomas foram-se dissipando até que parou. Pronto, e eu, esse dia foi o último dia em que eu fumei na minha vida. Nunca mais fumei na minha vida. Desde esse dia, tipo, nunca mais voltei a fumar. Pronto. Nunca mais. Nunca mais. Fixe. Nem à noite. Não, nem à noite. Nunca mais. Nunca mais peguei num cigarro. Foi mesmo tipo, eu nunca mais vou ter que passar muito por isso. Apesar de, isto foi em 2016, portanto, apesar disso, os sintomas e ataques de pânico continuaram. Sim. Tive N situações depois disso, mas porque eu na altura associei aquilo ao cigarro e então disse não, acabou. Acabou. Pronto. Pois. E aquilo para mim foi mesmo um marco e desde então, desse dia, nunca mais voltei a pegar no cigarro. Engraçado. Tu, quando associas os teus ataques a alguma coisa, também eliminas essa Evito. coisa. Pois. Sim. Eu tive um ataque de pânico há relativamente pouco tempo. Fomos ver Tim Bernardes. A sério? A Casa da Música. A Casa da Música, ok. Yeah. E eu tive um ataque de pânico a meio do concerto. A meio não, foi bastante no início. Foi bastante difícil. Eu estava a aguentar fogo. E não por cima foi uma prenda da Joana. E eu, fogo, vou estragar aqui tudo. Vou estragar a prenda. Já me aconteceu também. Imagina ir a um espetáculo e começar a ter um ataque de pânico. O que é que eu faço? Descobri. É um método simples e que para mim funciona bem. É só encostar a cabeça. Encostas a cabeça, dá aquela sensação de conforto, Se calhar. fechas os olhos, respiras e vai. Custa bué no início, estás a ver? Até o corpo se ambientar e passar os sintomas, mas ajudou-me bué a fazer isso. É que neste caso, nos concertos, aquilo que ele fala é um bocado que tu também já te ouvi falar aqui várias vezes, que é a sensação de não ter para onde fugir. Porque ele estava-me sempre a dizer: como é que eu vou sair daqui? E eu estava a tentar dizer: pensa, nós estávamos mais ou menos a meio de uma fila, Porque era muito intimista. só que aquilo é na Casa da Música, não é vocês assim estavam tão em pé? apertado. Não, era sentados. Sentados. Só que Mas não estávamos era assim muito tão apertados. E intimista. o que eu tentei fazer foi fazê-lo ver: olha, se tu precisares de sair, não é assim tão difícil. É levantamos e vamos, está ali a porta já. Pois. Eu queria Exato. sair sem ninguém reparar. Mas é essa parte, o sair sem ninguém reparar, era impossível ali, porque Não nós estávamos no sei, meio de uma é fila. pânico, Íamos sempre ter que. Mas acabámos por sair. Mas eu aí comecei, sei lá, depois tivemos que ir, não. Conseguimos ir ver o Tiago Tencourt. Sim. Também na Casa da Música. E foi Sim. importante e estava um bocado nervoso. Estava Em com medo voltar que lá. voltasse a ter. Porque nós que tivemos que sair a voltasse meio a- do concerto. A sério? No Tim Bernardes. Ok. Que Tim saímos Bernardes. e depois fomos ver o Tiago Tencourt, quê? 2 meses depois. Yeah. Ao mesmo sítio, Ao então mesmo ele sítio. estava um bocado receoso, mas Correu bem. Correu bem. A meio que também comecei a entender um bocado. Mas Coisas. vocês compram os bilhetes. Eu, por exemplo, a Ana também, às vezes, quando compra bilhetes, também não liga aos lugares, é tipo onde for, Pois. onde for é. Só que eu não, eu sempre que compro bilhetes, eu tento sempre ir Na para pontinha. a fila da ponta em que eu possa ver a porta, Pois. tipo como se fosse um ponto de fuga. Claro. Que é mesmo, é ver um ponto de fuga. É um ponto. Que é para o caso eu gosto de ir sempre para as pontas, que é para o caso de se me acontecer alguma coisa, tchau! Mas onde me custa mais é mesmo festivais ou concertos em pé, nomeadamente tipo aqui o Music Box, ou o Sabotage, salas, clubes mais pequenos, em que tenhas que estar em pé com outras pessoas, Yeah. estás a ver? Porque aí custa muito mais, porque levas com o fumo, não tens. Também é assim, também é mais fácil se quiseres sair, não é? Pronto, simplesmente vens para trás e se quiseres ir embora, vais embora. Mas a mim cria muito mais ansiedade e deixa muito mais ansioso esse tipo de concertos do que salas, porque como estou sentado, eu penso, sinto-me confortável. Pois. E como me sinto confortável, Yeah. deixe-me estar.
Pronto. E penso tipo no conforto. Quando é assim, já penso no conforto. Penso que, ok, eu estou aqui confortável, esta cadeira é fixe, encosto-me para trás, fecho os olhos, pá, e a coisa vai. Agora, quando estou em pé, é mais complicado. Porque começo a olhar à minha volta. Começo a olhar muito à minha volta, a ver o que é que tenho, o que é que não tenho, o que é que se passa, ou seja, tentar criar escapes, estás a ver? Sim. Mas como estou em pé e depois vêm as tonturas e sinto-me mais ansioso com as tonturas e depois se desmaio, é mais complicado. Tu tens medo de andar de avião? Não. Confesso-te que tenho medo de longas viagens de avião. Eu também. Ou seja, viagens relativamente curtas é ok, tipo Tranquilo. 2-3 horas, estás a ver? Mas não tens que mandar nada? Não. Quer dizer, mentira, tenho quando é de manhã. Quando é tipo, imagina, quando é aqueles Quando é de voos manhã? das 6 da manhã. Yeah. Porque o meu problema, muitas vezes, com ansiedade, é o dormir pouco. Porque imagina, quando durmo pouco, Joana também. pronto, quando durmo pouco ou quando durmo mal, quando acordo, para já eu tenho um péssimo dormir, então eu já tento criar uma rotina de sono, tipo criar todo um ritual de sono que é para, imagina, se eu sei que no dia seguinte, porque isto muitas vezes acontece-me na minha profissão, ter que acordar às 5h30 ou às 6 da manhã para ir filmar, para estar num sítio qualquer às 7 para começar a filmar às 8. Pronto. E então, quando é esses dias, eu já tento criar um ritual todo em que no dia anterior eu não janto ou não janto quase nada, que é para conseguir ir para a cama cedo, para me dar o sono, bebo um chá, tomo quando é assim, às vezes tomo um Victan ou tomo um Valdesper, vou para a cama e tento adormecer. Meto meditação ou leio qualquer coisa tipo, para me vir o sono e tento descansar. E no dia seguinte acordo às 6 ou às 6h30 da manhã e acordo tranquilo. Pronto, acordo tranquilo, não penso nisso. Agora, quando acordo, isto é isto que me lixa o meu dia, que é quando acordo e começo-me a sentir logo zonzo ou tonto, minha cabeça não para. Começo logo a pensar. Claro. E agora? E agora estou ansioso. E depois eu começo a fazer o meu dia-a-dia aqui em casa, vou tomar banho, começo a fazer o pequeno almoço, como, e depois imagina, se melhoro, penso, ok, pronto, já passou, foi só aquele acordar e tal, coisa. Se não passa, muitas vezes é isso, que é, começo a pensar e depois fica em loop. E os sentimentos, ou seja, as reações vão continuando. Claro. E então muitas vezes o que acontece é eu tenho que fazer tipo uma calma, tenho mesmo que parar e dizer assim, não, tu estás bem, está tudo ok, pá, e o dia vai correr bem. Pronto. Porque muitas vezes começo a pensar nisso, começo a entrar nesse loop de manhã, estás a ver, e depois até acabar, porque depois começo a trabalhar e depois fico a pensar nisso durante o trabalho, estás a ver? E isso altera, depois já me chegou a dar ataques de pânico no trabalho por causa disso, ou mesmo a caminho do trabalho, e é muito por causa disso, ou seja, tem muito a ver com a minha manhã, como é a minha manhã, como é que começa a minha manhã. Pronto. É quase uma profecia autoconfirmatória. É mesmo, é mesmo. Mas no teu caso, Joana, também é assim? Pronto, lá está, a minha ansiedade é um bocado mais social e de desempenho, ou seja, eu quando tenho que fazer alguma coisa com alguém a observar, eu fico altamente ansiosa. Ok. Não chego a ter ataques de pânico, mas, por exemplo, apresentações, por exemplo, na faculdade depois melhorei um bocadinho, mas no secundário, por exemplo, eu ficava sem voz. Eu estava a falar e a meio ficava sem ar, não conseguia acabar a frase. Começavas a hiperventilar, não é? Quase. Ok. E depois eu tenho uma coisa muito engraçada que é chamado síndrome de bata branca. Que não tem a ver com medo a médicos, mas tem a ver com, por exemplo, estou numa... isto é ridículo. Eu estou numa sala de espera para ser vista pela médica de família, por exemplo, e que ele chama o teu nome, não é? Para tu ir ser visto pela enfermeira, tiram-te a média de atenção. Assim que o meu nome é chamado, o meu coração dispara. Sério? E como isso acontece? Quando a pessoa me vai medir a atenção, assusta-se, porque aquilo dispara também, porque o meu coração está a 1000. Então aquilo aumenta-me a tensão naquele momento. Okay. E depois eu tenho que estar a convencer a enfermeira que aquilo está a acontecer, porque eu estou super ansiosa com aquela situação. Okay. E depois é sempre este processo. E depois eles medem-me
tipo 3 vezes até conseguirem uma tensão mais ou menos aproximada da minha normal. Da tua normal. Eu já tive que comprar um aparelho para medir a minha tensão em casa para saber realmente que eu não sou hipertensa, porque senão os dados que eu tinha lá é que eu era hipertensa, já estava a ser medicada há muito tempo, eu tive que fazer isso mesmo. Tanto que pronto, e é sempre assim. Eu, como já sei que isto vai acontecer, para mim é um filme ir ao médico de família. Ok. Pronto. A minha ansiedade é muito mais deste género, social, desempenho. Imagina, social como social? É ou seja, sítios com muitas pessoas? Não é tanto com muitas pessoas, às vezes podem ser poucas pessoas, tudo o que seja situações assim novas e que exijam de mim, socialmente, exija das minhas competências sociais, que não são nulas, e eu sei disso, só que é como eu me sinto interiormente, não quer dizer que eu espelhe isso para fora. No meu trabalho eu tenho que N vezes estar com potenciais clientes que vão entrar para a clínica, etc. E eu tenho que fazer esse... E não é que não me custa, eu gosto de fazer esse trabalho, mas fico sempre mais ansiosa. Ok. Mas isto já foi um problema muito maior do que é agora, mas sim. Okay. Tu já exerces... Sim, eu estou a trabalhar numa clínica de internamento psiquiátrico neste momento. Ok. Com populações. Sim, apanho um bocadinho de tudo, mas às vezes mesmo com perturbações psiquiátricas mais graves. Esquizofrenias e assim também. Pois, mas não só, mas também muito por aí. Okay. Depressões mais graves, algumas perturbações de ansiedade também já. Quase toda a gente tem uma perturbação de ansiedade associada a outra. Lá é quase 5 em 5. É? É muito comum. Ok. É muito comum. E uma coisa, vocês já moram juntos? Estamos agora a passar por esse processo. É sério? Sim, mas sim. Já temos uma casa, estamos a compô-la. Este é o nosso primeiro mês. Sim, estamos mesmo Sim, neste momento a passar por isso. Ok, então vocês estão mesmo, tipo recém-chegados, não é? Sim. Uma casinha. Sim, É mesmo. E estão a morar onde? Aqui não, em Lisboa. Não, estamos em Aveiro. Estão a morar em Estamos em Aveiro. Aveiro. Ok. Ou seja, vocês já estão a trabalhar, já exercem a vossa profissão em Aveiro? Não. Não. Eu no Porto. E eu no Luso, nós tivemos que arranjar um sítio no ok. meio. A meio termo, não é? Exatamente. Então como é que vocês vão e vêm? No Exatamente. teu caso... Eu vou de comboio. Vais de comboio, vais e vens... E eu de carro. Depois de carro, ok. Como é que é a vida de um casal sendo... Eu acho que nós, às vezes, nos vemos mais que... Porque a Joana trabalha fim de semana. Agora, sim, mas o que é que queres dizer com isso? Eu acho que às vezes nos vemos mais que os meus amigos. Que... Sim, mas não é essa a pergunta. Como é que Não, ou seja, como é que vocês se veem enquanto um casal, ou seja, sendo... psicóloga. Exatamente, sendo tu, Joana, uma psicóloga e tu, Rui, uma pessoa... ou seja, que sofre de ansiedade a um nível mais elevado, neste caso. Pronto. Eu acho que beneficio. Pois, no teu caso, isso é tipo um porto de abrigo, não é? É porque ela tem imensa empatia por aquilo que eu sinto. Às vezes também sinto-me um pouco culpado porque ela está o dia todo a levar com problemas que não são dela. Pois, exato. Pois, E eu não quero ser mais um. Ok, desculpa, eu agora... Isso que tu agora estás a dizer lembrou-me que é... Como é que tu lidas com isso? Ou seja, tu levas muito trabalho para casa? Ou seja... Porque eu imagino que não seja nada fácil tu, ainda por cima, trabalhares numa aula psiquiátrica em que tens que lidar com pessoas com doenças mentais extremamente graves, não é? Pá, como é que emocionalmente... Como é que se lida com isso? não se lida. Não, tem que se lidar. Mas... Eu vejo isso impressionante. Com psicoterapia também. Não é? Tem de ser. Pois. Tem de ser. Eu até acho que é negligência quando os psicólogos não vão ao psicólogo. Porque nós temos mesmo que processar aquilo que nós recebemos no trabalho fora dali e de uma maneira que depois possa ser tranquila para nós. O que eu faço é, nas viagens, como eu via, lá está, eu agora vou ver para Aveiro, mas até agora eu estava a viver na minha casa com os meus pais, ou seja, também fazia a viagem todos os dias. O que eu fazia era tentar usar aquele tempo para processar o que eu tinha a processar, para quando chegasse a casa não ter que pensar mais em nada. Mas, e o Rui sabe, quase nunca acontecia, e ao início ele nem percebia muito bem porque é que eu não desligava, estava sempre preocupada com alguma coisa, porque ainda por cima, numa clínica de internamento, eles estão sempre lá, não é? Eles estão sempre lá, os meus pacientes estão sempre lá, e a qualquer momento eu chego e penso, será que foi jantar? Será que está tudo bem? Será que voltou?
E havia sempre preocupações. Eles saem? É tipo... É porta aberta, sim. Ou seja, inicialmente não saem, mas a partir de um certo período podem sair. Que... Sim. E depois apanha-se de tudo. Lá está. Há a parte das esquizofrenias, mas eu pessoalmente não tenho trabalhado tanto diretamente com essa parte. Também das dependências químicas e assim também há muita gente. É? Sim. Mas muita gente que é dependente de medicamentos e... Medicamentos sim também, mas drogas, mesmo drogas Ok, e álcool e assim também apanho lá muitos casos assim. Ok. Pois a medicação é outra história, não é? Em perturbações psiquiátricas graves, lá todos são medicados. Claro. Embora nós tentemos sempre que seja o mínimo possível, porque nós tentamos uma abordagem mais psicoterapêutica, há alguns casos em que isso não é possível. Não, claro, obviamente. Não, eu acho que também nem é de todo fazer aqui uma guerra aos medicamentos. Claro, Porque os medicamentos são extremamente Sem importantes. dúvida. Não é? Muitas vezes é a maneira só como é que eles são dosados. Sem dúvida. Pronto, Eu acho que o concordo problema plenamente. é mesmo só esse. É a maneira como é que eles são prescritos e dosados. Exatamente. Mas sim, ou seja, eu imagino que não deva mesmo ser nada fácil, porque é todos os dias, não é? E depois são todos os dias as mesmas pessoas. Sim. Não é? Okay. Muito dependentes, que querem muita atenção. São pessoas muito... Pois, claro. Não são pessoas fáceis. Não... É. Mas depois também nós vamos começando a compreender um bocadinho como é que nós também estamos a funcionar. E vamos também criando algumas defesas e algumas formas de lidar com as situações. Eu agora já não estou naquele nível em que estava no início, em que realmente, pronto, pois que é o choque, não é? O início foi um bocado um choque, não vou negar. Mas claro, agora já consigo... Não vou dizer que desligo totalmente, o risco está aqui ainda por cima, não me deixa mentir, mas... Não, ela não desliga. Mas também já percebes melhor porquê. Ele ao início não percebia muito bem porque é que eu estava sempre ao telemóvel a perguntar coisas ou a saber coisas. Não, porque para o bem dela, ela não pode estar... Não podia estar a olhar à procura de informação quando já não estava no horário de trabalho dela, mas no meu caso é diferente. Eu saio do trabalho... Pois, e desligas, não é? Completamente. Ok. Ela não. É difícil, é mais difícil. Eles têm um grupo no WhatsApp, dizem sempre: olha, aquele embebedou-se, eu não sei o quê. Ah, é? Pois é. Pois, porque vocês trabalham por turnos. Sim. Pois. Ou seja, está lá sempre alguém. Exatamente. Alguém. E pronto, temos um grupo do WhatsApp. Eu posso escolher não ir lá ver, não é? Mas claro. A notificação cai. Claro. E é difícil. Claro. Mas acho que isso é um processo. É parte também de lidar com isso. Ok. Como é que vocês lidam com o vosso problema hoje em dia? Cada um, ou seja, individualmente, eu tive um período, sei lá, 2 anos, sem ataques de pânico, talvez. E depois, em 2019, quando é que nós fomos de férias? Foi em junho. Em maio, abril, comecei a ficar muito ansioso, ter ataques de pânico. Fomos para os Açores de férias, eu estava sempre nervoso, sempre com ataques de pânico. E a Joana, Rui, tens que ir a um psiquiatra e tens que ir ao psicólogo. Sim. E comecei a ver uma psiquiatra, comecei a ver um psicólogo e comecei a ser medicado outra vez, mas por uma psiquiatra com uma dosagem muito baixa. Ela dá para aí, como dá a mim, ela dá o triplo a uma pessoa normal com preciso. E imagina, fez diferença? Sim, e desde então estás tranquilo? Sim, já tive outros ataques de pânico, mas estou controlado, eu sei o que é que... Conheço-me melhor e o trabalho com o psicólogo ajudou imenso. Porque eu comecei a perceber, o trabalho com o psicólogo comecei a conseguir perceber de onde é que isto vinha. Okay. Porque quase todos os nossos problemas vêm dos nossos pais, sem querer culpar os nossos pais, mas... No meu caso sim. Da minha educação, claro que os meus pais fizeram o melhor que podiam e o melhor que sabiam, mas... Sim. A super proteção e muitas coisinhas, olha que vais cair, olha que não sei o quê, olha que isso, blá blá blá. Uma mãe muito protetora fez-me ser um pouco hipocondríaco e... Pois, e estás sempre alerta, não é? Estar sempre alerta. À mínima coisa. Yeah. Okay. E deu para perceber isso. Entre outras coisas, nós fazemos uma terapia com esquemas, Joana.
Ajuda-me. Não, acho que não vale a ver. Mas pronto, no fundo é tentar perceber os padrões que nós temos e as crenças que temos associadas a esses padrões. Exatamente. E primeiro, passa por perceber quais é que são essas crenças e depois perceber de onde é que essas crenças vêm. Então vamos ao passado e vamos estudar isso. E depois é um bocadinho quebrar essas crenças. De que maneira é que conseguimos quebrar essas crenças? Por exemplo, ele tem muitas crenças associadas à saúde, não é? Vulnerabilidade. Sim, tentar quebrar isso de alguma maneira. E como é que se quebra? Contrariando isso e percebendo que se está bem mesmo contrariando. Okay. Passa muito por aí. Por isso é que não se deve evitar determinadas situações, não é? Por exemplo, vocês têm algum problema com ir a concertos, não devem evitar ir a concertos, porque senão isso vai ficar maior, vai se tornar cada vez maior. Exatamente. E vai-se apoderar da vossa vida. E é suposto ser ao contrário, ou seja, vocês irem e ir quebrando e pensar, ok, correu bem, ou mesmo que não tenha corrido tão bem, não correu tão bem, mas vou continuar a tentar. Exatamente, é isso. E aconteceu-me isso muitas vezes. Ou seja, em que eu dizia, não, eu vou tentar, e muitas vezes entrava, estava lá meia hora e vinha-me embora. Porque chegava a um ponto em que aquilo já estava tão grande em que eu pensava, pronto, vou-me embora. Mas vinha sempre com o sentimento de eu tentei. Claro. De recompensa de Sim. eu fiz, eu arrisquei, eu fui. Não consegui estar até ao fim, mas ao menos fui e dei essa oportunidade a mim próprio. Qual é a tua relação com o álcool? A minha relação com o álcool, porque imagina, é um bocado tricky. Eu, na altura, quando estava na faculdade, quando estava a estudar, bebia muito, era um bêbado, estava sempre bêbado, não era sempre, mas bebia bastante. Sempre que havia jantares ou saídas, eu acabava por me embebedar. Quando comecei a ter ansiedade ou quando comecei a ter os ataques de pânico, eu cortei drasticamente com o álcool. Porquê? Porque como eu andava constantemente com tonturas, associava. eu não precisava. Eu sentia-me como se estivesse bêbado todo o dia. Portanto, eu não precisava de estar mais bêbado. Claro. Não é? E então, das primeiras coisas que fiz logo foi logo o álcool. Cortei o álcool. E sentia, a dada altura, eu sei que isto é só na altura eu achava que não, mas hoje em dia era só da minha cabeça, pronto, era só ansiedade, porque houve uma dada altura, isto já passado 2, 3 anos de estar a sofrer de ansiedade mais forte, não é? Eu de vez em quando saía à noite, tipo numa de porque eu a dada altura eu deixei de ir a espaços fechados. Pois. Pronto, então era o sair à noite, ou era à casa de alguém, ou em que era um ambiente controlado, em que eu vinha-me embora quando queria, ou então se era para sair a algum lado, tinha que ser tipo na rua, em que... Porque depois para mim o calor também ajudava. É perfeitamente normal. Pronto. Isso. E então, para mim, eu cada vez que saía à noite tinha que ser só mesmo rua. Pronto. E então, quando a gente saía à rua, eu às vezes, tipo, vou beber uma cerveja, né? Porque até estava tranquilo e tal, vou beber uma cerveja. E assim que bebia a cerveja, começava logo a ter tonturas. Logo, era imediato. Eu começava a beber a cerveja e começava-me logo a sentir tonto. E eu pensei, ok, pronto. E então, eu, durante muito tempo, eu nem uma cerveja conseguia beber até ao fim. Eu bebia um bocado da cerveja, começava-me a sentir tonto, parava, quando melhorava bebia mais um bocadinho, e depois chegava a um ponto em que me fartava e deixava a cerveja. Portanto, eu nem sequer conseguia acabar a cerveja. Hoje em dia, é uma coisa relativamente recente, praticamente este ano. Aos poucos também com a mudança de estilo de vida, o facto de também olhar e todo este percurso de mudança de pensamentos, de mudança de estilo de vida, fui também estando mais tranquilo e comecei a beber, em que bebia uma cerveja e depois já percebi que já conseguia beber a cerveja toda até ao fim. Depois bebia outra, depois sentia-me, ok, já me sinto um bocado cheio, porque como não estava habituado a beber, eu vinho para mim, não sou grande fã, prefiro cerveja. E bebia, e depois bebia à segunda e já estava. E agora, imagina,
saio à noite, sou capaz de beber 2, 3 cervejas e estou ok. Estás a ver? Nunca mais voltei a ficar bêbado. nunca mais voltei a ficar bêbado, porque o ficar bêbado para mim... É perder o controle. Exatamente, é perder o controle. E como normalmente quando a gente se sente bêbados, estás mais nauseado, estás mais frágil, estás com... Lá está, no meu caso, senti um bocado tonto. E eu pensei, não, pronto, eu como não quero, já tive demasiado tempo nesta vida, não quero, e então não bebo muito por causa disso. E a questão é mesmo essa, por exemplo, se ficasses bêbado e sentisses tonto, ias interpretar ia logo associar, logo. Então prefiro não o fazer. Há pessoas que até com o exercício físico não conseguem fazer exercício físico por causa do... Chegou-me a acontecer. Chegou-me a acontecer. Eu assim que comecei a fazer exercício físico, comecei por fazer caminhadas, em que gostava imenso, mas aos poucos foi melhorando. E a partir do momento em que eu já achava eu que estava tranquilo, comecei a correr. E na primeira vez que corri tipo 2 minutos, parei e pá, é normal, não é? Estás com o batimento cardíaco alto e estás com a respiração afogante. Claro. Eu pensei, pronto, ok. É isso. Agora. E cheguei a ter um início de um ataque de pânico e tive mesmo que tive que parar, tive que me sentar, fui para o carro, fui-me sentar, porque porque imagina, eu tenho essa consciência, como eu sou uma pessoa muito inconstante no facto de exercício físico, tive várias oportunidades e aqueles pensamentos de não, é agora, vou para o ginásio, não sei o quê, pronto. Mas como eu pensei, não, porque eu vou desistir passado 15 dias. Então não vale a pena estar aqui a pagar uma mensalidade. Claro. Então cada vez que ia correr, eu ia lá para baixo para a rua, para o pé da ponte, para a zona ribeirinha, e levava o carro para lá e fazia ali, pronto, caminhava um bocado e depois corria. Mas as primeiras vezes que corria, foi horrível. Mas lá está, mas pensei, porque nessa altura eu estava com uma determinação tal de... Já era uma determinação e frustração ao mesmo tempo, de já estou farto disto. Mas canalizaste isso para... É isso, é tipo, já estou tão farto disto, já estou tão farto destes sintomas, já estou tão cansado de estar constantemente com tonturas, que eu tenho que fazer alguma coisa para parar isto. E pronto, foi durante esse momento, durante essa altura em que também estava constantemente a ser acompanhado, estava a ser acompanhado semanalmente numa psicóloga, e pronto, foi aí todo o processo de mudança da minha vida. Que levou até hoje. O que acontece muito com o Rui também é isso. Porque ele, lá está, ele é hipocondríaco, não é? Então ele está sempre muito atento a tudo, e qualquer coisinha pode ser interpretada dessa forma. É um bocado o paralelismo, é o mesmo. É a mesma situação de ires correr e aumentar o batimento cardíaco e já está. Em que eu me foco é não deixar de fazer. Exatamente. Eu vou jogar futebol, no final do jogo estou super atento ao meu batimento cardíaco, mesmo no meio do jogo às vezes. Sim, dou uma corrida, fico e fico atento, mas o que eu tento, em que eu me foco é não deixar, continuar, não evitar, não continuar a fazer as coisas e o autoconhecimento o autoconhecimento é a melhor ferramenta que qualquer pessoa pode ter. É completamente. Para mim foi muito o que me ajudou. Sou muito controlador. Foi eu mudar o meu paradigma de pensamento. Exatamente. Foi mudar a minha forma de pensar, foi conhecer-me a mim próprio. Sem dúvida. E perceber o que é que me estava a fazer mal. E nomeadamente o que me estava a fazer mal era muitas crenças que vinha do meu pai. Ou seja, a cena de o medo que eu criei durante toda a minha vida por querer sempre ser bem sucedido ou tentar ser bem sucedido para receber aceitação. O meu problema sempre foi muito esse. Era, eu queria receber aceitação e então eu tinha de certa maneira tentar ser o melhor para receber aceitação. Pronto. E foi isso que me moldou enquanto miúdo, enquanto adolescente, e que fez com que isto
desabasse tudo quando fiz o meu primeiro grande trabalho, em que eu estava tipo numa pilha de nervos e passado esse trabalho e o corpo descansou, porque ele esteve tenso durante 22 dias e quando o corpo descansou, isto rebentou. Eu já tentei explicar à minha mãe, eu acho que a minha mãe, a Joana Rita-se um bocadinho de ocupar a minha mãe. Mas Eu não me irrito, irrito-me porque não é uma culpa, não é? me desculpo com isso às vezes. Mas eu já tentei, acho que já te ouvi falar sobre isto. Eu já tentei explicar à minha mãe sem querer culpá-la, mas ela não aceita muito este meu reparo. Mas é normal. É normal. Houve. Completamente. Imagina, eu já tentei falar com a minha mãe, estás a ver? Porque eu, com o meu pai, imagina, falo com ele, obviamente, mas não tenho esta vontade para falar disto. Mas a questão é que eu já lhe dei a entender, não é? Só que se isso vai mudar a maneira dele ser, não vai. Portanto, das duas, uma, ou eu corto a relação com esta pessoa, ou eu aceito esta pessoa como ela é, de maneira a não me afetar a mim. Pronto, e foi isso que eu tive que fazer. E aceitar que lá está, que ele não vai mudar e que também já não dá para mudar o passado. Exatamente. Ou seja, eu não vou conseguir mudá-lo. Claro. Ele não vai mudar. Portanto, das duas, uma, ou eu aceito, mas não posso pôr-me a mim em causa, ou seja, não posso afetar a minha maneira de ser ou percebes? A minha estabilidade. Ou então corto relações. Pronto, e obviamente eu não. E parece não uma iria escolha fazer óbvia isso, e fácil, mas não é, porque claro. a aceitação não é extremamente difícil. Porque tu, quando aceitas isso, tens quase de fazer um luto de todas as tuas expectativas perante aquela pessoa. Porque o que tu mais querias, se calhar, era realmente que ele mudasse e teres uma relação mais próxima com ele. E essa aceitação é extremamente difícil. Porque os teus pais não são amigos. É um processo extremamente complicado de fazer. Não podes cortar. Pois? Não é nada fácil. É muito difícil mesmo. É uma das coisas mais difíceis de fazer em psicoterapia, levar a pessoa a conseguir chegar a esse termo de aceitação. E lá está, como tu estás a dizer e bem, essa aceitação tem de ser uma coisa, não pode ser forçada, tem que vir com alguma naturalidade e com o processo interno da pessoa. Tem que se trabalhar tudo o que envolve, todas as perdas que isso envolve. Porque se fosse fácil e se fosse só aos dedos, toda a gente fazia isso, não é? Mas é muito difícil mesmo. É por isso que os casais, quando alguém vai para a psicoterapia, há alta probabilidade de acabar uma relação. Não há alta probabilidade, mas se uma relação está não tinha noção. Acho que sim. Se estás numa relação muito frágil, em que as coisas não estão bem, mas tu também não estás bem, exato. E vais para um processo psicoterapêutico e tu começas a melhorar e a ver o que é que não está bem na tua vida e depois começas a perceber que estás numa relação tóxica, a probabilidade da relação terminar aumenta. Mas isto não é nenhum estudo que há, é mais uma constatação que eu tiro e de comentar também com outros psicólogos e da nossa prática. Acontece muitas vezes. E se nós formos a pensar, é natural que aconteça, não é? Claro, exatamente. Ou seja, porque tu estás num processo de mudança. Exato. Se a pessoa também não acompanhar esse processo de mudança, é normal que tu sigas a tua vida. Exatamente. Okay. Muito bem. Algum conselho que vocês dariam? Vão ao psicólogo. Eu não sei como é que há pessoas que não vão ao psicólogo. Ai, também não sei dizer. Eu diria esse Quantas pessoas é que... Eu e a Joana já temos essa conversa. Que pessoas é que tu conheces que são mais equilibradas? Eu não conheço ninguém. Toda a gente que eu conheço... O equilíbrio também é relativo. Toda a gente. O que importa é as pessoas sentirem-se bem e estarem funcionais. Nem sequer têm consciência dos problemas que têm. Assim, claro que eu acho que toda a gente, se tivesse a oportunidade, devia ir, mas que não fosse para se autoconhecer e para melhorar aquilo que há para melhorar. Há sempre alguma coisa a melhorar. Agora, nem sempre, e quase nunca, na verdade, são processos simples. Tu descobres sempre aquilo que queres e o que não queres sobre ti, não é? Mas é importante, claro. E nas perturbações de ansiedade, que é disso que estamos a falar maioritariamente. Sim, o problema é que as pessoas vão ao psicólogo quando estão mesmo... Quando já estão. Sim, não deixem chegar a um ponto em que já estão mesmo completamente desgastados. Mais cedo, se calhar. Mas sabem o que é que eu acho? Que é, e tu, Joana, tu tens acesso a esses dados, ou seja, mais facilmente, que é, nós temos muita tendência do penso rápido. Sim, sem dúvida. E daí a cena da medicação, porque queremos resolver isto já.
mas não nos queremos conhecer a nós próprios. Mas é o que aconteceu ao Rui, não é? Resolveu durante Não, 6 mas meses não foi- e quando não foi retirou só a o Rui, a medicação. mim foi a mesma coisa. Sim. O Rui, pronto, Sim, era. sim. Assim que tirou a medicação, os sintomas voltaram. Portanto, pensem que esse peso rápido não é assim tão rápido e a fatura vai ser mais cara no final. verdade. É um bocado por aí. Muito bem. Meus queridos, música. Como é que estamos de música Estamos na vossa bem. relação? Muito bem. Estamos muito bem. Vocês também são pessoas que gostam de ir a Eu fui concertos e ver, festivais? fui ver a tua Playlist? a playlist, sim. A sério? Sim. Ok. sim, E o que é que achaste? Gostei muito e fiquei a ouvir. Não conhecia pá, aí 50%, confesso. Ok. Muita coisa que eu não conhecia, mas gostei muito. Pronto. Aquele. Eu vou pondo lá lo-fi. coisas de vez em quando. Yeah, eu gostei. Costumas pôr as músicas que as pessoas aqui te dizem que ouvem quando estão ansiosas? Olha, por acaso não. Mas devia fazer isso. Por acaso não, mas devia fazer isso. É um bom ponto. Obrigado por dizer isso. Porque eu não tinha realmente pensado nisso. Eu, na altura, criei aquela playlist de coisas que eu estava a ouvir na altura e que me ajudaram bastante. E às vezes vou lá ouvir. Pronto. Mas E não associas essas músicas a esses momentos? algumas sim. Pois. Algumas sim. Eu lembro-me, ou seja, consigo bem associar determinada música a um momento assim mais doloroso ou Pois. mais feliz. Que isso acontece muito. Eu associo muitas músicas às fases da minha vida. Eu também. Então, mas O que é que tu ouves quando há estás assim alguma ansioso? coisa que vocês, que eu que vos tenha ajudado? Ou melhor, e atenção, isto se a música teve aí um papel importante? Para mim tem, muito. É? Ok. Quando estou ansiosa. Há uma banda que se chama The Antlers, não sei se conheces, The Antlers, não. que eu, é assim calminho. É muito Ok. calmo. E Mas é eu- uma maravilha. Eu adoro quando estou assim mais ansiosa. Assim, Vou um ouvir. bocadinho. Aconselho E vivamente. vou pôr na playlist. Eu sei que música é que estás a falar. É a Palace, é que eu ouço mais, mas Ok. toda a discografia é muito boa. fixe. Yeah. E tu? Eu não sei, eu sou muito. Epá, eu estou sempre a ouvir as mesmas coisas. Ok. Confesso. Tame Impala, Pink Floyd. Portanto, és um jovem que gosta muito de coisas psicadélicas. Sim, Uma era mais mas também psicodélica. gosto muito de Bernardo, sei lá. Ok. Gosto também de Bossa Nova. Mas eu estou sempre a ouvir as mesmas coisas. E é muito de fases, sei lá. Houve uma altura que eu só ouvia Led Zeppelin, uma altura que eu só ouvia Pink Floyd. E agora ando a ouvir imenso Billie Eilish. Ok. Que não é propriamente calmo, mas a voz dela é assim muito... Sim. São Lana Del fases. Rey. O que é que eu ouço mais? Epá, adoro Daft Punk. Mas há assim também. alguma coisa que Yeah, usas Daft Punk mais é quando incrível. estás ansioso? Não. Ou seja, não há uma música, ou melhor, há uma banda que tu consigas associar, tipo... Ou que imagina, quando estás assim mais ansioso, ou assim, em que vais para lá. Não. Ok. Agora estava a pensar se me lembrava também de ti a ir buscar alguma música em especial, mas Eu realmente acho que- eu estou sempre a ouvir música. Pronto, Pois é como isso. Eu Estou também, sempre a ouvir música. eu também passo a vida a ouvir música. Não consigo, se eu me esqueço dos fones, fico lixado. Same. Mas eu não consigo precisar uma banda em que vou ouvir. Vou ouvir música. Pronto, ok. Vou ouvir E depois música. imagina, assim que tu, não sei, tu costumas ouvir Spotify, Sim, sim, se pode. pronto, imagina, abres e depois o que te aparece, vais andando e dizes, olha, Yeah. eu também sou E assim. gosto de ouvir álbuns inteiros. Não gosto de. De ouvir Playlist. Sim, Aí playlist, somos não é? diferentes. Eu tenho playlists para tudo, ele não. Eu Ele gosto é de ouvir álbuns. álbuns. Ok. Eu gosto de ouvir Eu álbuns. tenho tipo playlists para músicas para correr, playlists para músicas para estar calminha. Ok. Yeah. Tenho playlists para cada coisa. Para cada Ele não, coisa. ele Não, não. se eu for correr, eu gosto de ter uma playlist, mas Yeah, para eu estar, dependo. eu gosto de álbuns. Gosto da história, ponho a primeira música e estou a ouvir. Sim, sim, Aquilo, sim. aquilo é um quadro. Exatamente. E Exatamente. Não Eu, fico- eu aí também estou contigo quando às vezes quando eu gosto de me sentar, parar para ouvir um disco. yeah, Pronto. já ninguém faz isso. Gosto de, imagina, quando sai um disco de um artista Pois. Isso sim. que eu gosto, Ir ouvir ou de uma tudo. banda que eu gosto, é pá, sento-me no sofá, deito no sofá, meto os fones e ouço o disco na íntegra, Sim. ou vou fazer alguma coisa e vou ouvir no disco, mas ouço na íntegra.
Agora, nas situações de dia a dia, muitas vezes já, a playlist. Ou então, se estou focado num álbum, pá, o álbum. Meto o álbum Over em and loop. over. Já, meto o álbum em loop e vou. Sim. Eu Estou a vi fazer a minha vida. o Currents também, Paulo. O current, sim. Ai, sim. Pum, muito bom. pum, sempre. A música Na foi muito altura. importante para mim numa fase ainda da minha adolescência em que eu andava a dormir muito mal. Eu Ok. não dormia, pronto, lá está. Eu ficava ansiosa por não dormir e começava a contar as horas que eu já não ia dormir. E eu consegui controlar isso com a música, pondo os fones nos ouvidos e adormeci a ouvir música. E isso durante acho que foi até entrar para a faculdade. Eu não conseguia adormecer sem ouvir música. Depois, não sei Também porque, fazia perdi isso. isso. E nós na altura identificámos muito quando começámos a namorar por causa disso. Depois, entretanto, eu comecei a dormir bem. E eu continuei a dormir. Exato, basicamente. Mas uma coisa que me acalma muito é ouvir pessoas a falar, podcast. Sério? E vou mais para isso quando me quero acalmar. E do que para a meditação? música. Então experimenta meter a meditação guiada. Já tentei. Dormes em 10 minutos. É tipo. Eu não consigo. A sério? Já tentei. Mas já tentaste sozinho ou só tentaste daquela vez Já comigo? tentei sozinho, porque depois a pessoa. Não sei. Se calhar ainda não Eu não encontramos a encontrei a ideal, certa, porque eu sim. acho que depende muito também da Da voz, e não é? da... Sim, Eu tenho sim, certas sim. expectativas para uma voz que me guie em meditação e nunca é aquilo que eu. Pá, imagina, eu curto. Agora não o faço sempre, mas quando estou assim mais ansioso e quero descansar, Sim. pá, ajuda-me imenso. Pois. Ajuda-me imenso. Mas só as guiadas, pá, aquelas meditações com chuva e água e sons e música. Também tentámos Pá, isso no outro pá, dia. Para mim não dá. Para mim não consigo, porque aquilo desperta-me. E depois imagina, como eu sou uma pessoa que trabalha, eu já disse isto, que eu como sou uma pessoa que trabalha com áudio, estás a ver? sim. Chega a um ponto eu consigo Estava definir. ao pé, Não, estava- eu chego a um ponto em que eu consigo definir onde é que acaba o loop. Estás a ver? Então, imagina, acaba o loop da gota e eu sei, ei, pronto, lá vai outra vez o loop. E depois são 3 horas de loop, estás a ver? E eu fico ali, epá, e então irrita-me. Foi. Então, tem que ser o guiado. O guiado sim. O guiado ajuda-me bastante. Eu acho que tento fazer meditação sozinho, por acaso. E gosto. Isso é fixe. Eu quando, Isso é muito fixe. mesmo no trabalho, tento fazer meditação sozinho. Uma coisa que me acontece muito é eu fico muito atento ao meu corpo quando corro para alguma coisa. Normalmente é correr para apanhar o autocarro. Pá, ok. E chego ao autocarro Sei. e aí tento fazer meditação. Então tenho pequenos momentos do meu dia em que faço meditação e é ótimo. Que se as pessoas conseguirem fazer isso, pensar na respiração, ajuda-me. Há muitos exercícios que ajudam, mesmo aqueles de fazer força e libertar o corpo. Ok. Olha, Isso. nunca. Esse também é muito bom, principalmente quando um dos sintomas da ansiedade é nós sentimos o nosso corpo muito tenso, não é? Sim, Isso exatamente. está a dizer ao nosso corpo que alguma coisa não está bem, não é? E isso pode ser Ok. interpretado e até pode vir a originar um ataque de ansiedade ou eventualmente um ataque de pânico. Quando nós fazemos assim exercícios, e isto convém que seja, por exemplo, as mãos primeiro, e depois passa para os braços, e depois passa até a cara, fazer assim e depois libertar. Aquilo que estamos a dizer ao nosso corpo é que ainda há um estado de tensão maior e que é importante libertar. Ok. E Olha, esse não sabia contraste disso. vai descontrair os músculos e vai ajudar a acalmar. Mas isto é uma coisa que tem que ser feita. Pronto, não, é mais difícil fazer isso durante o dia. Portanto, é mais indicado para fazer até 10, 15 minutos disto à noite. E pode ajudar bastante. Ok. Olha, muito fixe. conselho. Olha, não. Outro conselho. Sim, senhora. E eu acho que é bom. E se conseguirem namorar com uma psicóloga, também. Sim. Isso Terem também essa ajuda oportunidade. bastante. Também ajuda bastante. Se bem que há pessoas que eu não sei como é que são psicólogas. Ok, não devia dizer pronto. isso. Não digas isso, nas pessoas não vão ao psicólogo. Vão ao psicólogo, malta. Não, eu acho que sim. Eu acho que é importante ir ao psicólogo. Acho que Sim, é sem importante dúvida. fazer Sem dúvida. terapia, neste caso. Fogo, aconselho vivamente. E não deixem de ir. Mesmo. Meus meninos, eu adorei esta conversa. Nós também. Muito obrigado por terem vindo de propósito de Aveiro até aos meus aposentos, esta pequena e humilde casa no meio Muito da moradia. quentinha. Sim, Sim, exatamente. Graças aqui ao hotspot. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Vocês- nós. Obrigada a nós. Isto foi uma conversa incrível, gostei bastante e pronto, espero que vocês também tenham gostado. Adoramos. Sim. Pronto. E pronto, acho que é isso. É isso. Beijinhos e até ao próximo. Tchau. Tchau, tchau.